Saudações para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos dar início a mais um Verbalizando. Meus irmãos, todo movimento tem o seu ideal, tem a sua cultura, os seus costumes. Foi assim na Reforma Protestante, no Calvinismo, foi assim no movimento pietista, também no movimento wesleyano e também o é no movimento pentecostal e demais movimentos que surgiram nesse entremeio e surgirão talvez após esses. Todos esses grupos surgiram a partir de um grupo ou para um grupo em específico, aplicando uma didática ao contexto do seu tempo. Todos eles têm pontos críticos que foram desenvolvidos ou mal desenvolvidos, assim como todos eles têm a sua relevância para o tempo que nasceram e também para os dias de hoje. O pentecostalismo, talvez por ser um dos maiores movimentos do cristianismo de todos os tempos, sofre uma alta carga de crítica, principalmente pelas más condutas de pseudos pentecostais, que em detrimento da teologia e da cultura pentecostal, acabam fazendo uma confusão entre termos, entre movimentos, e assim atrapalhando este movimento, que é um movimento bíblico e também sério. Ser de confissão pentecostal, é bom que se frise, não é admitir qualquer atitude sob o pretexto de poder do alto. Pelo contrário, nós ensinamos o que a Bíblia ensina e também apoiamos que todos os excessos devem ser aparados. Dando graças a Deus que a maioria dos pentecostais são idôneos quanto à fé e quanto à teologia pentecostal, ao doutrinamento pentecostal, eu gostaria de deixar aqui 8 atitudes que denigrem o pentecostalismo e que na verdade são um prato cheio para os críticos detonarem este movimento, ainda com dor no coração de que quem faça isso não sejam ímpios, mas sejam sim crentes antipentecostais. Então, se você que me assiste pratica essas coisas ou conhece alguém que pratica, vai saber já já que essas coisas não são bíblicas e nem moralmente saudáveis para se praticar. A primeira atitude que denigra o movimento pentecostal e os pentecostais desse movimento é o excesso de movimentos em detrimento da falta de pregação da palavra e também a desordem nos cultos. Meus irmãos, não há nada mais deprimente num culto, não há nada mais desagradável num culto do que ele ser desregrado, desarticulado. Apenas cantoria e manifestações de poder de certas pessoas não enche a alma de maneira nenhuma. Pode ser até bom, mas só para quem participa. Quem não participa fica ali boiando sem entender o que está sendo feito. Quem assiste, portanto, não vai ter essa mesma impressão de coisa boa. Ademais, o que preenche a alma, a necessidade e todas as ansiedades de cada crente quando vai a um culto é a palavra de Deus e nada mais. Culto que não tem palavra, e diga-se de passagem, uma boa, uma edificante, uma consoladora palavra, mostra que a igreja está sem uma estrutura, porque o que cresce a igreja é a palavra. Isso depõe fortemente contra o pentecostalismo. A segunda atitude que denigre os pentecostais e o movimento pentecostal diz respeito à falta de senso, à falta de simancol com relação a local e a horários de cultos. Isso mexe, irmão, diretamente com o relacionamento prático cristão. O testemunho de Cristo diante da vizinhança, do poder público, é algo fundamental para a igreja. Se a igreja não tem bom testemunho perto da vizinhança e diante do poder público, essa igreja não pode pregar o evangelho de Jesus Cristo. Os transeuntes da rua, os vizinhos, o poder público, essas pessoas, elas precisam ver que os pentecostais não são uma ilha, não são um bando de ETs, mas são pessoas que comungam de uma socialidade e dão bom testemunho de Cristo aonde eles estão alocados. Em sua essência, o Pentecoste ele agrega, ele não separa, ele não causa nenhum tipo de confusão aonde ele está alocado. Isso vai causar futuramente uma aversão quase que natural ao evangelho e principalmente aos pentecostais. E também é um prato cheio para que seja denegrido esse movimento pentecostal em detrimento de uma realidade do evangelho que não condiz com essa prática.
A terceira atitude de pseudos pentecostais que denigrem a imagem do pentecostalismo e também dos pentecostais diz respeito aos movimentos estranhos, e aqui são estranhos mesmos. É bem verdade que os antipentecostais sempre colocam os movimentos estranhos tudo no mesmo pacote, bíblicos e não bíblicos, né? Sendo aí que os bíblicos são estranhos ao mundo, né? Mas eles colocam tudo no mesmo pacote. Enfim, o que estamos falando aqui são movimentos exagerados, movimentos totalmente alheios à Bíblia, ao Evangelho e ao movimento pentecostal. As pessoas envolvidas nesses tipos de movimentos estranhos podem não perceber, mas esses tipos de atitude deixam o clima no culto pesado. O culto vira mais uma sessão do que propriamente um culto. Não, irmãos, não é todos os dias que há movimentos, não há todo dia que há uma alegria de todos os crentes. Isso não pode ser programado, isso não pode ser mecanizado. Nesses cultos de movimentos estranhos, tudo parece que é telegrafado, as músicas, os movimentos, a arrastação de bancos, pessoas atrás de outras para esperarem elas caírem. É uma desordem, uma bagunça que depõe, na verdade, contra o pentecostalismo. O pentecostalismo bíblico não tem nada de telegrafado. O pentecostalismo bíblico não tem nada de excesso. O pentecostalismo bíblico, ele não tem uma falsa, uma aparente e nem uma forçada manifestação de poder de Deus, e também não é um mantra que se evoca. É o Espírito Santo quem opera, e o movimento sempre edifica, e o movimento sempre consola, o movimento sempre exorta, o movimento sempre chama as pessoas para uma realidade primeira e última, que é a realidade do Evangelho, assim como foi no dia de Pentecoste. Portanto, esses movimentos estranhos, eles derrubam o movimento pentecostal diante do conceito das pessoas. A quarta atitude que depõe, que denigre contra o pentecostalismo e os pentecostais desse movimento é a relegação do estudo bíblico e também dos cultos de ensino em detrimento de certo poder do alto ou de certo qualquer outra coisa que venha se relacionar com esse pseudo-pentecostalismo. Irmãos, nesse aspecto, infelizmente, é quase consensual entre os críticos do pentecostalismo que os pentecostais não leem a Bíblia e não frequentam cultos de ensino. Estariam eles certos? Não. Teriam eles razão? Sim. Infelizmente, sim. Eu abro aqui um exemplo para dizer que uma pessoa que acha que uma profecia é mais importante do que uma pregação da palavra e fica perturbando a pregação da palavra durante um culto, essa pessoa obviamente não lê a Bíblia, não sabe o que é a Bíblia, o que ela significa e nem o que ela pode trazer em termos de ganhos espirituais para a igreja. Que tipo de valor uma pessoa dessa pode dar a um ensinamento bíblico? Dizer sobre essas pessoas que relegam a palavra sobre o pretexto de ser cheio de poder e ser cheio da graça de Deus, da glória de Deus e ver a igreja incendiada, é dizer no mínimo que essa pessoa é egocêntrica, porque uma vez que a palavra é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo, quando não há palavra segundo o querer desses pseudos pentecostais, é dizer que não precisa ninguém ser salvo desde que ele seja cheio, desde que ela seja cheia do Espírito Santo. Isso, irmãos, é quase uma bestialidade espiritual. Isso depõe fortemente contra o pentecostalismo. A quinta atitude que denigre tanto pentecostais quanto o pentecostalismo em si é o status de empoderamento que se prega a partir do movimento pentecostal e que, na verdade, não tem nada de verdade. Não tem empoderamento nenhum. Não tem status de super-homem nenhum. O crente pentecostal não é mais crente do que qualquer outro crente que não seja pentecostal ou minimamente não seja batizado no Espírito Santo. Isso é uma falácia, isso é um igodo e isso é uma mentira. Sinceramente, achar que ser pentecostal é ser empoderado com poderes superiores é uma verdadeira apologia ao apedeuta, é uma sensação megalomaníaca, não existe. Quando Jesus prometeu, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1 e verso 8, esse poder não foi dado em função à pessoa, mas sim em função ao coletivo, em função à igreja. O objetivo aqui é ser testemunha, do grego martirion, ou seja, é sofrer pela causa de Cristo.
e não sair voando por aí como se fosse um super-homem e mostrando para todo mundo seus dotes espirituais, como se isso fizesse algum sentido nesta vida e fosse servir para alguma coisa. Na verdade, o poder que nós recebemos é para aguentar pancada e não para se exibir. Não para machucar pessoas, como eu já vi, pessoas sendo machucadas. Não para ficar suado no culto, todo fedido, todo desgranhado, com a camisa para fora da camiseta, com a maquiagem borrada. Irmãos, não é para isso que se recebe poder. Os que fazem assim estão denegrindo esse tipo de atitude, ele denigre forte e mortalmente o pentecostalismo e também o pentecostalismo. A sexta atitude que denigre tanto o pentecostalismo clássico, bíblico, quanto os pentecostais desse movimento são os jargões, ou devo dizer gírias, ou devo dizer códigos espirituais. Irmãos, faça isso não. Não faça isso, irmãos. Eu gostaria de saber de onde surgiu isso. Quem foi que trouxe essa maldição para o meio pentecostal? Irmãos, eu tenho certeza que o movimento pentecostal clássico não foi quem trouxe isso. Esses jargões, essas gírias. Irmão, quem gosta de gíria é maloqueiro. Para dizer o mínimo, irmãos, isso é coisa de maloqueiro. Será que as pessoas perderam a noção da ética? Será que as pessoas perderam a noção de pureza? Será que as pessoas perderam a noção de virtudes cristãs? Eu fico me pensando aqui, irmãos, aonde está o exemplo do trato que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. O termo para trato aqui no grego é anastrofê, que quer dizer conversação, a boa conversação. Paulo está alertando a Timóteo sobre boa conversação. Aonde fica isso, irmão? Será que essas pessoas já perderam a noção? E muitas vezes eu vejo até pentecostais sérios também nessa questão aí de manto, nessa questão de guerreiro, nessa questão aí de vaso. Irmãos, que negócio é esse, irmãos? Vamos parar com isso. Isso é um cartão vermelho para o pentecostalismo, isso é uma mancha. Mas peraí, pastor, tem até youtuber brincando com isso. Então eu tenho duas perguntas para fazer para você que fica vendo youtuber chacoteando com o movimento pentecostal. Primeiro, você acha que ele está aí para o pentecostalismo? Você acha que ele está ligando para o pentecostalismo? Segundo lugar, aquele a quem você segue será o seu Senhor e vai te mostrar para onde você vai e quem você é. E aí, você vai seguir youtuber ou vai seguir a Bíblia? Vai seguir o Senhor Jesus e os exemplos, os bons exemplos e as boas condutas segundo a Bíblia para ir para o céu? Você tem que escolher, você tem que se posicionar. Aliás, meus irmãos, se uma pessoa não sabe distinguir numa plataforma como o YouTube o que é bom, o que é ruim, o que denigre o povo de Deus do que não denigre, isso deve dizer muito sobre a condição atual dessa pessoa. E você assistindo umas porcarias dessa, você também estará depondo fortemente contra o pentecostalismo e também contra os pentecostais que procuram seguir a Bíblia dentro dessa teologia, dentro dessa doutrina. A sétima atitude que denigre o movimento pentecostal e os pentecostais é o mau uso dos dons espirituais. Irmãos, como parece que está aprofundando, parece que está piorando o negócio aqui, né? E quem não quer fama? Quem não quer o seu nome atrelado a grandes movimentos? Quem não quer pregar para um grande público? O que acontece, irmãos, que o dom não foi dado para pessoas, o dom foi dado para a igreja. Se você tem um dom, pelo amor de Deus, não faça desse dom o seu carro-chefe, não faça desse dom o seu cartão de visitas. Seja humilde, use os seus dons para a edificação da igreja, use os seus dons para servir a igreja e a obra do Senhor. E não é raro a gente ver fulano de tal, pregador com os 9 dons espirituais e mais ainda canta e tira oferta. Esse é usado nisso, essa é usada naquilo, irmãos. Isso não voga nada, isso não voga nada. Esse tipo de pessoa só denigre o movimento pentecostal. Um dos homens que tiveram maior quantidade de dons na história do apostolado bíblico, o apóstolo São Paulo, ele era um homem humilde, disposto a sacrificar a sua vida pela obra de Cristo. Mas os profetas, mas os mantos, os vasos, os guerreiros de Jesus aí sempre querem andar atrás de movimentos apoiados num status que nem seu é, nem para si é, e sim para a igreja do Senhor. Isso, irmãos, é um prato cheio para os críticos do pentecostalismo. Vamos vigiar. Movimento pentecostal não é título, movimento pentecostal não é maestria, movimento pentecostal é serviço, movimento pentecostal é trabalho em prol ao reino de Deus. Isso depõe contra o pentecostalismo.
Por fim, a oitava e última atitude que denigre o pentecostalismo e os pentecostais é a desinteligência na hora da liturgia. Irmãos, isso é um prato cheio, é o que mais se fala, virou até jargão na boca dos críticos. O que adianta, irmãos? É cheio de poder de Deus, o ambiente, a esfera de adoração, como se diz, né? Aquela barulheira doida, mas todo mundo ali não entende nada, por causa da desinteligência. Não há verbalização, não há comunicação. Ah, mas é poder de Deus. Poder de Deus? Isso é poder de Deus? Poder de Deus, disse Paulo, é o evangelho pregado. Se tem dom, se tem movimento espiritual, tem que ser submisso à palavra de Deus, submisso ao que diz, ao que prega, ao que ensina o evangelho. O objetivo do evangelho não é poder de Deus para outra coisa a não ser salvação. Isso é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Aí, irmão, você encontra uma pessoa cantando o hino pentecostal e vai cantar bará, 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 berê, berê, berê. Isso é música do mundo, irmãos. Isso é, irmãos, é de uma idiotice, de um caráter neófito, irmão, que acaba, sabe, enervando aqueles que realmente são pentecostais e prezam pelo estudo da palavra do Senhor. Línguas estranhas o tempo todo, é profecia na hora da mensagem, né? E não tem nada mais importante do que a palavra de Deus no culto. A participação dos irmãos, os louvores e qualquer outra participação no culto são apenas o aperitivo para o prato principal, que é a palavra do Senhor. Isso, irmãos, depõe fortemente, mas fortemente, e é batido pesado nos pentecostais acerca disso, porque o culto ao Senhor, na verdade, ele é racional, ele é inteligente, e qualquer tipo de movimento que seja, entre aspas, estranho, mas espiritualmente, biblicamente espiritual na igreja, ele deve, no mínimo, ser interpretado para que outras pessoas possam ser edificadas, inclusive gerando salvação, arrependimento, reconciliação e muitas outras coisas oriundas da parte de Deus para a igreja. No mais, não tem jeito, é um emburrecimento que não faz parte do movimento pentecostal e nunca fez parte do ensinamento bíblico centrado no querer de Deus, no ensinamento de Jesus, no ensinamento dos apóstolos e também na tradição da igreja cristã. Esse vídeo foi útil para você? Será que ele pode ajudar outras pessoas que você conhece? Eu gostaria de pedir a sua ajuda para que você se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ative também o sininho para receber as notificações de próximos vídeos de bons materiais que nós estamos preparando aqui no canal. Eu ainda quero falar mais sobre esse assunto, então se você tem algum exemplo ou você tem alguma crítica de algo que você já viu, coloque aí nos comentários, vamos interagir, vamos trocar uma figurinha e você também estará ajudando e contribuindo com esse canal. Toda semana, pelo menos, 2 vídeos subidos nessa plataforma, para que você cresça na graça e também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa linha de trabalho é exatamente essa: abençoar vidas, recuperar vidas, crescer o reino de Deus e levar cultura bíblica para as pessoas. Mas isso só será possível se você nos ajudar, interagindo com o canal e principalmente se inscrevendo. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.